Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Já estamos na nossa terceira semana estudando sobre o livro do Apocalipse e as 3 mensagens especiais ou angélicas que há ali neste livro. Esta semana estamos tratando sobre o Evangelho Eterno e hoje vamos continuar falando um pouquinho mais sobre este tema. Mas antes de irmos ao estudo de hoje, eu quero agradecer a você que compartilha os nossos conteúdos, que deixa o seu curtir, que também comenta, que faz os seus pedidos de oração aqui também. E eu também quero pedir a você que não está inscrito ou inscrito em nosso canal, para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações e também deixar o curtir, comentar e compartilhar. Hoje eu quero dizer que eu estou orando pelo Luiz, pelo Gustavo e também pelo Moacir. Você também que quer que eu ore por você, deixe aqui no comentário o seu pedido de oração. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versículo 6. Que tal já estabelecermos no começo do estudo de hoje o que de fato podemos chamar de Evangelho? A palavra Evangelho tem a sua origem no grego antigo, que é eugalion, que significa boa notícia, mensagem agradável ou proclamação de boas novas. Na tradição cristã, Evangelho se refere aos 4 primeiros livros do Novo Testamento que estão na Bíblia, que contam a história de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros são chamados de Evangelho porque contêm a mensagem central do cristianismo, que é a salvação através da fé em Jesus Cristo. Além disso, a palavra Evangelho também pode ser usada para se referir à pregação do cristianismo em geral, ou qualquer outra mensagem que traga boas novas ou esperança da parte de Deus para o homem. Só que o termo Evangelho também pode ser usado em um contexto mais amplo para se referir a qualquer mensagem ou filosofia que promova a bondade, a justiça, a compaixão e a esperança. E neste sentido, existem muitos evangelhos além dos evangelhos sinóticos que encontramos na Bíblia. A palavra evangelho também pode ser usada para se referir ao gênero literário dos primeiros 4 livros do Novo Testamento, por serem os textos que narram a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, apesar de terem sido escritos por diferentes autores em diferentes épocas e apresentarem visões distintas sobre a vida de Jesus. Logo, podemos concluir que o Evangelho pode vir a ser qualquer mensagem que tenha um forte apelo emocional e que seja capaz de mobilizar grandes multidões. E a ideia de levar o Evangelho ou boas novas foi utilizado em sentido mais geral em diversos contextos ao longo da história, desde movimentos religiosos até políticos e culturais. Este é o motivo pelo qual, de tempos em tempos, a humanidade produz heróis e salvadores da pátria que acabam cativando e influenciando milhares com o seu evangelho salvador, cheios de promessas que, na verdade, escondem um projeto de poder que acaba trazendo mais sofrimento do que propriamente a libertação prometida. Mas nós, os crentes em Jesus, temos um evangelho diferente de todos os que os homens já produziram, pois fomos comissionados por Deus para pregar um evangelho eterno. Este é o motivo pelo qual a nossa missão se difere dos seguidores de líderes messiânicos que pregam sobre um evangelho terreno. E como vimos no estudo de ontem, não devemos nos envergonhar de sair ao mundo para pregar sobre este evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Romanos 1, versículo 16. É a mensagem deste evangelho que devemos pregar, confessar e obedecer os seus preceitos, pois assim estaremos glorificando a Deus. 2 Coríntios 9, versículo 13. E segundo o apóstolo João, ele, o Evangelho, é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Por isso, é bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3.
Este evangelho, ou boas novas, precisam ser anunciados ao mundo inteiro para que o amor de Deus seja conhecido e que haja tempo hábil para a produção de arrependimento e que muitos venham a aceitar o convite de Deus para viver uma vida consagrada a Ele e dando a continuidade na pregação deste evangelho até que todas as nações ouçam do amor de Deus pelo mundo. Só depois do cumprimento da nossa parte virá o fim. 2 Coríntios 9, versículo 13. Você lembra como se deu a sua aproximação do amor de Deus? Você ouviu uma pregação na TV ou no rádio? Alguém lhe deu de presente um livro ou revista que falava do amor de Deus? Ou essa aproximação aconteceu depois que você assistiu a um vídeo aqui no YouTube? Saiba que todos estes meios fazem parte da missão de pregar o Evangelho eterno. Mas depois do primeiro contato, foi preciso usar o livre-arbítrio para tomar uma decisão, o que foi feito pela fé. Foi só a partir deste momento que você e eu e todos os que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz recebeu o selo do Deus Espírito Santo que Deus havia prometido. Efésios 1, versículo 13. A ação do Deus Espírito Santo neste momento reforça o poder e a responsabilidade que temos em pregar o Evangelho eterno. E quando analisamos o quão grande e importante é esta responsabilidade, vamos poder tomar para nós as palavras de Paulo no livro de Atos, quando ele se deparou com o tamanho da obra que Deus o havia convidado a participar. Paulo exclamou: "Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dá testemunho das boas obras da graça de Deus." Atos 20, versículo 24. Essa compreensão que ele tinha da necessidade urgente de sair para pregar sobre as verdades do Evangelho eterno o levou a questionar os crentes que viviam em Roma e que pode ser muito bem repetida a nós. E como alguém falará se não for enviado, questionou Paulo. Por isso as Escrituras dizem: "Como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas." Romanos 10, versículo 15. Entender o Evangelho como a Bíblia o apresenta significa descobrir e compreender o poder de Deus que conduz à salvação. Em um tempo onde muitos falsos evangelhos surgem em crescentes variedades, o melhor é voltar às raízes da Bíblia para encontrar o Evangelho eterno como o método de Deus para colocar em total comunhão com Ele através da obra salvadora de Jesus Cristo como o nosso Deus crucificado, ressurreto e intercedendo por nós. Esse não é um daqueles projetos que se pode montar por conta própria, mas depende da completa submissão a Cristo como nosso Salvador e da mais íntima comunhão com Ele como nosso Senhor. As 3 mensagens de Apocalipse, ou a tríplice mensagem angélica, são uma advertência divina para a humanidade se preparar para a segunda vinda de Cristo e para o julgamento final. Por isso que o cerne das mensagens apontam para os acontecimentos finais da história deste mundo e faz um apelo para uma mudança radical de vida, escolhendo abandonar o mundo e aceitar as condições de Deus para vivermos ao seu lado. Mais adiante em nosso estudo, vamos analisar detalhadamente as implicações de cada uma destas mensagens para a nossa vida. Mas para deixar um gostinho de quero mais, basta saber que as mensagens falam sobre um julgamento, reforma espiritual e a volta de Jesus. E já sabendo do que tratam as 3 mensagens especiais do livro do Apocalipse, eu quero te fazer um desafio. Se você agora tivesse que falar sobre Deus em poucas palavras, o que você diria? O desafio consiste em você pegar o seu celular, ligar a sua câmera e gravar um vídeo de no máximo 30 segundos e me enviar por WhatsApp. Os 5 primeiros que enviarem as suas respostas, eu vou incorporar no vídeo de amanhã. Então, escolha um lugar claro, o mais silencioso possível, e antes da sua resposta, diga seu nome e a cidade onde você mora. E não se preocupe se você se acha feio demais. Eu também sou feio e você me assiste todos os dias. Agora é a hora de você se vingar. Agora, falando sério, lembre que o vídeo não pode passar de 30 segundos. Em sua resposta, lembre que você foi convidado por Deus para ser um dos responsáveis em pregar o Evangelho eterno. Por isso, é importante que você se porte com responsabilidade, integridade e humildade diante da grande missão que está à sua frente. Por este motivo, eu vou terminar o estudo de hoje com alguns conselhos que podem te ajudar nesta tarefa divina de pregar o Evangelho eterno. Antes de pregar o Evangelho eterno, estude a palavra de Deus com diligência e oração, buscando entendimento e sabedoria por meio da leitura e meditação das Escrituras. Viva de acordo com a sua pregação.
Não basta apenas falar sobre o Evangelho. É importante que você também viva de acordo com ele. Sua vida deve ser um reflexo dos ensinamentos de Cristo e as suas ações devem refletir a sua fé. Lembre-se que você é um instrumento de Deus para levar a mensagem do Evangelho às pessoas, não o autor da mensagem. Por isso, se mantenha humilde e reconheça que é Deus quem transforma as pessoas e não você. Ao pregar o Evangelho, lembre-se de que você está falando com pessoas que precisam do amor e da graça de Deus. Então, fale com amor e compaixão, e não com julgamento ou condenação. Pregue a mensagem do Evangelho eterno, tendo em mente que neste momento você se tornou um professor ou uma professora. E sabemos por experiência própria que os melhores professores são aqueles que estão preparados para responder perguntas, e as pessoas podem vir a ter dúvidas sobre o Evangelho eterno. Isso é normal e é até esperado. Por isso, esteja sempre preparado para responder perguntas de forma clara e honesta. E não tenha medo de admitir quando você não sabe a resposta para a pergunta feita. Mas se comprometa a buscar a resposta correta e depois compartilhe com seu aluno. E jamais, em hipótese nenhuma, o deixe sem respostas. Isso vai minar a sua credibilidade com o tempo. E como último conselho de hoje eu afirmo, sempre ore e confie em Deus. Lembre-se de que o poder para transformar vidas não vem de você, mas de Deus. Então ore constantemente e confie nele para conduzir a sua pregação do Evangelho eterno e para tocar os corações daqueles que ouvem a mensagem de esperança e graça, presente na Bíblia e em especial no livro do Apocalipse. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus o abençoe e até amanhã.